Eu quis dar uma chance para alguém, mas vocês demoraram, então... Aleluia. Enquanto eu abro aqui o computador, vou falar que eu me dispus há uns domingos atrás e disse que eu não ia pôr o meu pijama nas segundas-feiras até às 10 da noite. Eu continuo nesse propósito. Ninguém foi em casa, mas estamos aí. A hora que você quiser. Ok? Para que você tenha alguma dúvida da palavra, alguma coisa, discutir alguns temas, abrir a Bíblia, a gente vai. Terça-feira eu já estou... Confirma, Luciana? Confirma terça-feira? Eu já estou ocupado terça-noite, depois vamos ver o restante da agenda. Amém. Glória a Deus. Santo, vamos orar mais um pouquinho. Pai, traga o teu fogo e a tua unção para esse lugar, manifesta a tua glória em nossas vidas, modula aquilo que sai de nossa boca, acerta o nosso ouvido para que possamos ouvir, mas acima de tudo trabalha em nosso coração, porque nós queremos ser dirigidos por ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou falar um pouco sobre o propósito eterno. A linha geral é de Watchman Nee na vida cristã normal, mas eu vou fazer muitas modificações. Eu vou tentar ser fiel, claro, sempre a gente tenta, mas eu peço ao Senhor que me dirija nesta fidelidade em nome de Jesus. O propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é a glória. Romanos 3:23, por favor. A glória de Deus e a glória dos filhos de Deus. Romanos 3:23. Acharam? Está escrito aí, o versículo é curto, muito simples, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outras traduções dizem, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou começar por esse capítulo e este versículo, mas vou ler já também o 8:21 de Romanos. E aí está escrito: na esperança. É melhor ler desde o versículo 16, porque dá um sentido mais completo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Eu não posso fazer, agora não é o objetivo, uma explicação completa dessa palavra, mas eu quero só salientar algumas coisinhas que ele diz. Primeiro, ele declara que o tempo presente é um tempo de sofrimento, está escrito aqui, mas que esse não dá para comparar com a glória que o Senhor vai manifestar. Por outro lado, fala que a criação toda espera a revelação dos filhos de Deus. E além disso,
ele fala que a criação hoje, nesse tempo presente, ainda está sujeita à vaidade, o que quer dizer que a criação ainda não viu a revelação dos filhos de Deus, ela ainda não aconteceu. Mas o 21 fala que há uma esperança, que quando acontecer a revelação dos filhos de Deus, a própria criação será tirada do cativeiro. O cativeiro é esse estado de deterioração em que a criação se encontra nos dias de hoje. E há uma liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, essencialmente, ligando com o 13, com 3:23, lá diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas aqui fala de uma recomposição total e desta glória nos filhos de Deus. Amém, amados? Eu vou ler um pedacinho do que está escrito aqui no livro, que trata desse assunto do Romanos 8:23. O pensamento do homem é sempre a respeito da punição que lhe sobrevirá se pecar. Mas o pensamento de Deus gira em torno da glória que o homem perde se pecar. O ensino que vem desta palavra é que o pecado traz uma perda ao homem. No sentido geral da raça humana, trouxe um sentido de perda da glória de Deus na sua vida. Hoje nós estamos como filhos de Deus, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. De modo que, no aspecto da penalidade do pecado, nós já estamos livres, já estamos isentos, já estamos salvos. Não há mais o que temer com respeito a isso. Por outro lado, eu creio que é verdade isso que ele escreve aqui. O pensamento de Deus gira em torno da glória que o homem perde se pecar. Eu vou fazer aqui uma pergunta a você. Se o homem, em geral, perde a participação na glória de Deus por causa do pecado, como nós podemos supor que se nós agasalharmos pecado no nosso coração, aqui nesta igreja, aqui nesta sala, a glória de Deus vai se manifestar com força? É totalmente incoerente, ainda que ele tenha feito uma obra em cada coração nosso. Mas se muitos dos filhos de Deus agasalham sentimentos, eu estou falando de sentimentos, não estou falando de ações, agasalham sentimentos de separação entre nós aqui, sentimentos de raiva, sentimentos de desconfiança, sentimentos de ódio, de discriminação, como nós podemos supor que Deus mudou só porque deu-nos a salvação gratuita, incondicional? Ele agora não vai fazer caso de que cada um agasalhe o que quiser no seu coração. Amado, não é para isso que ele veio. Não é para isso que ele veio. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para acabar com isso. De modo que nós precisamos pesar um pouco essa circunstância quando estamos aqui reunidos. Hoje eu queria falar sobre a glória. Eu ia entrar nesse tema, mas antes disso, senti lhe dar essa ênfase, porque encontrei de novo esta passagem aqui. Não faz sentido. Por mais que eu tenha paz no meu coração, que estou com ele para sempre, você também deve ter essa paz. Porque Cristo está em vós, é a esperança da glória. E ele não vai deixar, porque é uma aliança incondicional, é permanente. E glória a Deus por isso. Mas ele continua detestando o pecado. E ele continua detestando falsidade. Ele continua detestando. Eu não estou falando dos outros pecados. De modo que, nesse sentido, não vou pedir para ninguém levantar a mão, nem para ficar com a mão abaixada. Fique como você está. Examine-se cada um. Quantos aqui querem a glória de Deus nesse lugar? Você pode levantar a mão agora. Então, trabalhe para que esta glória se manifeste. Quantos aqui têm a capacidade sobrenatural de interferir no coração dos outros? Levante a mão, quem tem? De repente, alguma bruxa, algum bruxo. Ninguém tem? Então, por favor, queridos, levante a mão quem acha que pode lidar com o seu coração. Você pode lidar com o seu coração?
Dá para você resolver alguma coisa séria com Deus a respeito do que se passa aqui? Eu acho que nada te impede. Porque se você é filho de Deus, você tem o arbítrio. A liberdade que você não tinha, você já tem agora, porque Deus te deu essa liberdade. Então você não pode alegar, não posso. Você pode dizer, não estou com vontade. Não estou plenamente convencido. Acho que não dá. Isso você pode dizer. Mas você não pode dizer, não posso. Porque se você está em Cristo, você pode. Tudo posso. Naquele que está em mim. Tudo posso. Posso todas as coisas. Posso ouvir um amém? Isso aqui foi uma coisa que o Senhor me trouxe depois. Mas o grande alvo de Deus na criação, e de repente na criação isso não aconteceu, nós sabemos por quê, mas na redenção, porque Deus promoveu uma redenção desde a eternidade passada, Ele já se preparou para isto, e já preparou o caminho para isto. O grande alvo divino na criação e na redenção é a glória. E a redenção em Cristo nos qualifica de novo para a glória. O propósito de Deus é glória, glória, glória. Você acredita nisso? Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. João 1,14, vamos ler lá. Diz aí, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Filho único, único filho gerado pelo Pai. Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Vimos a glória do Pai na pessoa humana e divina de Jesus. Porque aqui ele está se referindo a Jesus encarnado, a Cristo encarnado, que é Jesus. Jesus era uma figura humana e divina, e esta glória foi manifestada nesta figura humana. Aqui eu vou entrar num outro aspecto que não está no texto, mas é um texto longo, está em Lucas, é do filho pródigo. Eu não lembro se é 16, 17 ou 18, alguma coisa por aí. Mas não importa, nós não vamos ler. A maior parte das pessoas, ainda que não estejam na igreja, conhecem a história do filho pródigo. A maioria das pessoas se concentra no sofrimento do filho pródigo. Quando ele amargou a rebelião com o pai, doeu tanto nele, mas um dia ele se quebrantou e falou, é melhor voltar lá, ainda que eu seja maltratado lá, que eu seja só um jornaleiro, um trabalhador, é melhor lá do que aqui. Mas pouca gente pensa que esta passagem está falando do pai que perdeu o seu filho e que queria ele de volta. Deus nos fez para a glória dele. E de repente nós fomos destituídos da sua glória. O importante naquela história não é o que o filho sofre, mas é o que o pai perde. Dá para entender? Vamos caminhando. Cristo se tornou, sendo unigênito, o primogênito entre muitos filhos glorificados. Então nós voltamos a Romanos 8. Do 16 ao 18 outra vez. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E nos versículos 29 e 30, a ideia se completa. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou,
e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. A linguagem, ou melhor, a palavra mudou com respeito a Jesus. A palavra inicial do capítulo 1 era, como Jesus é chamado no capítulo 1 de João, unigênito Filho de Deus. Aqui mudou. Como é que ele é chamado agora? O primogênito. O que isso indica? E fala, e muitos filhos glorificados. Cristo nos habilitou. Em Hebreus 2:10, nós lemos: porque convinha, acharam? Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O que é importante aqui é isso, conduzindo muitos filhos à glória. Deus se propõe a ter filhos com ele na glória, filhos perfeitos e responsáveis. Não só perfeitos, mas também responsáveis. O grão de trigo. Na ressurreição, o grão unigênito se transformou em primogênito. Segundo Pedro, esse texto do grão de trigo eu não anotei aqui, é João 12, né? Vamos lá, João 12. Jesus fala de si mesmo. Verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E aqui então eu posso dizer, o grão unigênito, que é Jesus Cristo, se transformou em primogênito. E, segundo Pedro 1,4, agora sim, está falando das virtudes, das coisas que foram doadas àqueles que creem, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Cristo nos faz coparticipantes da natureza divina, e isso acontece por estarmos em Cristo. João 20, 17, mostra outra coisinha importante para se entender. 20, 17, diz assim: recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O unigênito trouxe para si os irmãos, os filhos. Ele agora é primogênito, e ele pode dizer, meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Pai. O Deus do Senhor Jesus é o nosso Deus. Amém? Continuando. Cristo é o primogênito. E no Hebreus 2:11, Hebreus 2:11, quem esteve nas aulas da vida cristã normal ouviu tudo isso, já aprendeu, mas muitos se esquecem. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Meus queridos, quando eu fiz aquela observação inicial sobre o pecado na congregação, que continua desagradando a Deus, apesar de sermos seus filhos,
Aliás, eu tenho particularmente a impressão, eu não posso pegar um texto bíblico e dizer, eu acho que Deus se chateia mais, porque são os seus filhos que estão carregados desses pecados, do que quando eles estavam no mundo, como incrédulos. Porque não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para estarmos libertos. Posso ouvir um amém? Mas voltando aqui ao texto, Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, porque somos filhos do Pai Celeste. Amém? A escolha que Adão tinha que fazer. Adão foi criado inocente. Não tinha conhecimento do bem nem do mal. Foi criado moralmente neutro, nem pecador, nem santo, mas inocente. O único recurso de Adão era remeter qualquer problema a Deus. Por isso, Deus o visitava diariamente. As árvores simbolizam dois planos de vida, o divino e o humano. A árvore da vida é o próprio Deus. O seu fruto é Jesus Cristo. Comendo da árvore da vida, teríamos uma raça de homens tendo em si a vida de Deus e vivendo em constante dependência dele. Sem ele, Adão tornou-se autodependente, julgando e agindo separadamente de Deus. Mas Jesus veio e executou a redenção. E pela fé você se tornou participante dessa redenção. Pela fé você se tornou coparticipante da natureza divina. Mas agora eu vou ler uma letra de uma música que eu gostaria de ter uma voz de soprano para poder cantar. Embora homens cantem também isso aqui. Mas eu acho que ela ilustra bem um pouco da posição que eu chamei a atenção de vocês aqui no começo dessa palavra. Sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em ti. Ao deixá-lo agir, sou grato, que me fazem crescer em ti ao deixá-lo agir. Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida, paciência atrás, aprendendo a amar. Aí entra um refrão que bate toda hora, mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar. Que o teu espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim, eu deixo de ouvir. Essa é a questão. Você lembra de Saul por que perdeu o reino? Ele ficou apertado com as circunstâncias e movido pelas circunstâncias fez o que não era para fazer. É disso que aqui está falando, vou repetir o refrão. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir, lá vou eu. E a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Quando você, movido pela pressão externa, sai para fazer aquilo que teu coração está pedindo, meu querido, é bife, é carne, e não vai dar certo. Vai para casa, senta, conversa com Deus, pergunta a Ele o que Ele quer fazer. Assim você ouve a voz de Deus. Mas toda vez que você, com Cristo aqui, vai fazer porque você ficou irado, ou você ficou apertado, ou porque você precisa fazer alguma coisa para salvar tal ou qual situação, tchau. É o bife que atua. E agora você fala, cadê a glória de Deus? Porque isso traz consequências. Vou ler mais um pouquinho só para dar ênfase. Sou grato ao Senhor pelas lutas que eu vou viver. Posso vê-lo me proteger e me desviando do mal. Pois tu prometeste que em cada aprovação tu me sustentarias com a tua mão. Quantos creem nisso? Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. Quem aqui é pavio curto? Quem aqui é pavio curto? Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim, eu deixo de ouvir.
E mais uma estrofe. Sou grato ao Senhor porque a vitória é crescer em ti, entregando-me todo a ti. A vida é bem melhor. Ó meu Senhor, quando tudo se acabar, tua face vou contemplar e contigo morar. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Eu ouvi essa música num tempo de despertamento espiritual, quando eu estava na igreja do Brás, no começo do meu crescimento e frutificação, e uma moça foi com um grupo, não lembro se era dos Jovens da Verdade, esse Vencedores por Cristo, e a moça cantou essa música. Um dia eu receitei essa música para uma pessoa, infelizmente ela não a comprou. Eu creio que sararia talvez a alma dela se ela cantasse essa música. Mas é difícil de entregar, meu egoísmo. Por isso que na nossa cruzada nós trabalhamos com aquela figura do círculo, com um trono e com o eu no centro. Quando você vem à igreja, mas não quando você vem à igreja, quando você acorda de manhã, põe Jesus no centro. Porque sempre que Jesus não está no centro, o meu egoísmo vai se manifestar. E toda vez que ele se manifestar, eu vou ficar para baixo. Porque o resultado vai ser amargo, vai ser ruim. Não vai ser o fruto que Deus quer, que ele preparou para nós. Posso ouvir um amém? A escolha de Adão foi a razão da cruz. Ele tinha uma escolha, ou a vida divina independência de Deus, ou a vida humana com seus recursos independentes. Acabou o homem escolhendo ser um agente independente. Hoje, temos um homem plenamente desenvolvido. Você vê aí, não sei quantos viram Dubai. Aqueles arranha-céus maravilhosos. E o que eles fizeram com aqueles arranha-céus? Aliás, que crise. Quanto se gasta em fogos inutilmente, né? No Natal, que nem Ano Novo, durante quase 20 minutos, coalhado o céu. Eu tenho um panorama grande de casa, todo mundo queimando fogos. Mas ali em Dubai você vê a humanidade desenvolvida, entre aspas. Ela pode comandar o conhecimento, ela pode decidir por si mesma, ela pode prosseguir ou deter-se. Mas resultado, não pode mais ter acesso à árvore da vida. Por isso, Deus incluiu-nos todos em Cristo e crucificou-o. Cada um de nós pode recebê-lo, e é participando da sua vida ressurreta que somos constituídos filhos de Deus. João 1, 12 e 13 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui é 11, né? Mas a todos quantos o receberam, eu vou dar tempo de você abrir, porque nem eu consegui. João 1. Às vezes eu cito correndo, porque eu acho que todo mundo sabe, mas nem todos sabem. Romanos 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus levará à glória um novo homem, nascido de Deus, nascido de novo. Posso ouvir um amém? Amém é pouco. Posso ouvir um glória a Deus? Ainda é pouco. Posso ouvir um aleluia? É por isso que o Sérgio Lopes falava essas três coisas, porque é pouco para a coisa que Deus faz. Mas agora eu quero entrar numa linha que é dentro do mesmo contexto, dentro da mesma ideia, mas que sai de Watchman Nee e entra aqui nos textos da palavra. Eu queria começar dizendo que a glória para nós
Pode dizer de si para si mesmo, a glória para mim. Pode falar para você, a glória aqui e a glória lá. Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que significa essa palavra esperança? O que é esperança? Você tem esperança no que você ganhou ontem? Você tem esperança do que você vai participar. Mas essa esperança é uma certeza. A Bíblia declara que Cristo em vós é uma realidade presente para aqueles que receberam Jesus. Ela já atua agora, mas ela ainda é chamada de esperança, porque ela começa e vai para a vida eterna. A completação do que havemos de ser não existe ainda. Estamos em elaboração por Deus. A glória já está. Muitos textos falam desta progressão para a glória. 1 Pedro 1,8. Nós vamos andar em mais alguns. Também está cedo ainda. Eu pensei que fosse demorar mais, mas está indo bem. 1 Pedro 1,8. Primeiro ou segundo? Acho que primeiro. Vou começar no 6. Nisso exultais. Bom, se eu começo no 6, eu tinha que falar o que está escrito antes. No verso 5 diz que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Diga último tempo. Há um aspecto da salvação que só se revela no último tempo. Ela não está completa. A obra de Cristo está consumada, ela foi completa e não tem mais nada a fazer. Mas há um aspecto da salvação que vai se manifestar ainda num certo tempo futuro. Do nosso ponto de vista, da nossa experiência, este é o ensino claro da Bíblia, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Há um aspecto da nossa salvação que só chegaremos a vê-lo lá. Agora, ele disse que ainda assim eu exulto, sabendo que sou guardado pelo poder de Deus mediante a fé, e que essa salvação já começou. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quantos aqui já passaram por provações? E se a provação era uma prova, quantos de vocês foram aprovados com nota 10 no primeiro momento da aprovação? No primeiro momento da aprovação. Ninguém levanta a mão. Eu levantei só para estimular você. Eu também não me incluo. A verdade é que aqui, nas provas, 2, 5, às vezes 8, às vezes 4, recuperação, e vai. Por isso ele fala, somos contristados. Essas coisas nos entristecem, e devem entristecer mesmo, não é para isso que fomos chamados. Não é para isso que fomos habilitados. Nós somos habilitados, Deus, para a glória. Mas somos contristados por várias provações. E não é porque a doença me persegue, ou o vizinho me bate, não é por causa dessas coisas, é por causa do que acontece aqui dentro. Também. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo. Cadê o cadinho? Cadê a coisa lá? Foi a Selma não está aqui. Me trouxe essa palavra. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Há uma glória que começa aqui, mas ela se apresenta lá também. Segundo Coríntios 4,17, por favor.
Eu tenho respeito pela palavra de Deus. Espero que você diga eu também. Eu tenho respeito por toda a palavra de Deus. Espero que você diga eu também. De modo que nós devemos aprender a examinar a Escritura com Escritura, comparando coisas espirituais com espirituais. De modo que, segundo Coríntios 4:17, diz aí, porque a nossa leve... você já ouviu isso de outra forma em outro lugar, mas é parecido. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque Paulo ensina que as provações devem ser recebidas como amigas, porque elas vão produzir um crescimento em nossas vidas que Deus projetou que nós tivéssemos. Amém? Eterno peso de glória. Segundo Coríntios 3, 17 e 18, um pouquinho antes. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, contemplando com o nosso rosto desvendado, é bom depois você estudar o capítulo inteiro, contemplando como por espelho, a glória do Senhor. Esse como por espelho quer dizer, ainda não temos a visão real das coisas. O espelho, por melhor que seja, é uma imagem refletida. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa passagem diz claramente do crescimento pelo qual o crente deve passar. Somos transformados de glória em glória, porque quando você vence uma provação na vida, porque você foi buscar o Senhor e Cristo se manifestou em poder, você fica cheio de alegria. Nisso exultais, com alegria indizível. É a glória. Você experimenta a glória aqui. Há momentos de sua vida, da minha vida, em que nós ficamos realmente nas nuvens. Porque, Senhor, eu sei que eu te amo. Eu percebi que eu te amo. Eu me alegro, porque eu vi unidade entre a minha pessoa e a tua. Eu sei que pela tua palavra que ela existe, mas é tão gostoso quando eu vejo na minha experiência acontecer. É coisa tremenda. É coisa tremenda. Continuando. Tito 2,13. Eu vou ler a partir do 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Educação é um processo. Se você põe aqui, ela nos ensina, você está dizendo um ato. Mas a palavra é educando-nos, é um processo. Para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, há um momento que o crente tem que renegar essas coisas. Ele tem que dizer não. Quando ele creu em Jesus e entregou a vida a ele estava num pacote dizendo, eu desisto do mundo, eu quero o Senhor. Mas no dia a dia, ele vai perceber que há coisas que ainda o atraem e seduzem. E ele vai ter que renegar. Ele vai ter que dizer não. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Isso quer dizer que um crente pode andar de maneira insensata, injusta e impiedosa. Porque ele precisa aprender a graça. Ele precisa aprender a andar. Tem um bebê pequeno aqui? Põe no chão. O filho de vocês dois. Põe no chão. Não, esse aí é muito grande. Pega lá o bebezinho. Põe no chão e faz andar. Por que você não obedece? Por que você não me obedece? Hein? Fernando, vê se ela obedece você, pelo menos. Está dormindo? E Tiago? Tudo bem. Vocês sabem que não anda. Vocês sabem que não anda.
Não precisa testar mais. Evaldo, você está dispensado. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso quer dizer que se eu estou aguardando, é que eu tenho participação nela agora. Mas a participação que eu tenho agora não dá para comparar com o que será a glória que eu vou ver. Nós vamos cantar um hino nesse assunto. Entenda, por mais que nós tenhamos realidade presente, o que Cristo tem para nós, não dá para comparar com aquilo que ainda não alcançamos. Não dá para comparar. É pretensão. Continuando. Filipenses 3, 20 e 21. Estou terminando, viu, gente? Hoje eu estou num horário bom aqui. Tomara todo domingo. Também vocês não vieram dar testemunho, né? Filipenses. É depois de Gálatas, né? Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus. Não, eu vou ler a partir do verso 17, porque eu quero salientar coisas aqui. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu quero perguntar para vocês, por que observar os que andam segundo o modelo? Por que observar outros que andam segundo o modelo? Porque nem todo crente anda segundo o modelo. Obviamente. Observa, imita e aprende. Ou aprende imitando. Enfim, há diversas maneiras de crescer nesse assunto. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que diz a cruz de Cristo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Não é disso que ele fala, mas se você lembrar do gráfico do trono e da cruzinha, pega aquela cruzinha e põe sempre lá no trono. É mais ou menos isso que o Senhor Jesus disse. Que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Se você é ensinado a se preocupar em como ter sucesso aqui, pode ser que tenha coisa boa que você aprenda e você vá fazer bom proveito, mas não é esse que deve ser o teu foco. E ele diz mais, por quê? Porque a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Posso ouvir um amém? É evidente que isso só acontece quando estivermos junto com Ele. Não dá para ser agora. Estamos num processo de transição ainda. Colossenses 3, verso 4. Não, acho que aqui errei a referência. Verso 3. Deixa eu ver se é. Eu vou ler o 3, mas eu não sei porque eu pus 4 aqui. Eu olhei, acho que talvez não fosse Colossenses, mas agora não dá para eu lembrar. Ah, não, estou em Filipenses, é Colossenses 3, 4. Achei, claro. Esse texto eu preciso ler de 1 a 4 também. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente... Quantos foram ressuscitados juntamente com Cristo? Se você não levante a mão, é porque você não entendeu que quando Cristo morreu e foi crucificado, você estava incluído nele. É um ensino bíblico. Se você ainda não sabia, aprenda hoje
Quando Jesus Cristo morreu, se você é crente, você estava pendurado lá na cruz junto com ele. Então ele argumenta, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Você já está ressuscitado com Cristo, mas precisa ser exortado a se lembrar às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, que você precisa buscar as coisas do alto, porque não é natural. Ah, mas eu não sou nascido de novo, eu não sou filho de Deus, não é essa a minha nova natureza? É, mas em você completo não é natural pensar nas coisas do alto. Eu não consigo pensar, talvez eu não preste, talvez eu deva descer desse palco e ir embora envergonhado e largar vocês, procure outro pastor que seja mais fiel. Eu não consigo buscar as coisas do alto o tempo todo. Se tem alguém, me substitua aqui que eu vou descer. Por isso somos exortados a buscar as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Mas ele não está dentro de você, pelo seu Espírito está aí, mas a posição dele é assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando ele morreu, ele te pôs lá, por isso você é salvo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com ele em glória. E aqui nós temos os dois tempos. É evidente que aqui é tempo futuro. Mas Cristo mora em você hoje. Se você deixar ele viver a sua vida em você, ele vai se manifestar. E a glória vai estar com você. Você vai ser participante dela. A glória é aqui e a glória é lá. Alô, amados? Amém? Bom, eu quero aqui cantar o hino da glória. Não, 1 Pedro 5,4. Que vai introduzir o hino da glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Está prometida a nós. Especialmente aqui aqueles que estão liderando pessoas no crescimento em Cristo. Pastoreando o rebanho. Amém? Fábio, vamos cantar o hino da glória, por favor. Eu creio que os presbiterianos vão exultar de lembrar o passado. Podemos ficar de pé para cantar. Mas eu achei muito próprio, porque esse culto eu chamaria de o culto da glória. Porque estamos falando da glória de Deus. E esse hino vai nos evocar muita coisa. Essa, não? Ah, Esther vem aqui já. Pronto. Não adianta, você tem que trabalhar. Você fez o quê? Não, mas eu mudei, né? Prigos, né? Ajuda aqui, por favor, com a sua... O 3, tá? Ok, para você que nunca ouviu, eu toco uma vez, tá? E a gente canta depois na segunda. Quando vencendo os perigos do mar, dos céus a pátria adorada eu chegar. Ó meu Senhor, eu poder contemplar, glória da glória será para mim. Sim, há de ser glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Quando eu puder o seu rosto mirar, glória das
foi só treino, tá? Agora para valer, tá? É isso aí. Vai lá. Quando vencendo os perigos do mar, no céu da pátria adorada eu chegar. Ó meu Senhor, eu poder contemplar, glória das glórias será para mim. Sim, há de ser glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Quando eu puder o seu rosto mirar, glória das glórias será para mim. Quando eu subir à presença real e der entrada no lar eternal, verá meu Deus tão amigo e leal, glória das glórias será para mim. Sim, há de ser glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Quando eu puder o seu rosto mirar, glória das glórias será para mim. Terceira. Entre queridos dos céus hei de achar, com eles vou para sempre gozar. Mas só em junto a Jesus eu estar, glória das glórias será para mim. Se há de ser glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Quando eu puder o seu rosto mirar, glória das glórias será para mim. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. É para isso que vivemos. Aqui servimos a Deus. Deus nos dá a sua presença e a sua glória. Mas lá é incomparável. E eu gosto muito desse hino porque quando você fala mirar, se não me engano, na nota tem um negócio assim, é um semicírculo com um ponto, que significa uma fermata que aumenta o tempo. Quando puder o seu rosto mirar. E aí você fica mirando, olhando um longo tempo. Okay. Quer que eu toque? Põe o refrão lá, filha. Isso, vamos lá fazer o refrão uma vez? Aí você mira bastante tempo. Sim, há de ser glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Quando eu puder o seu rosto mirar, glória das glórias será para mim. É claro, entenda. Você não vai dar uma olhadinha de soslaio. Estica essa mirada. Prolonga ela bastante. Pode sentar mais um pouquinho. Agora, somos chamados a glorificar a Cristo. Eu quero ler com vocês João 17, versos 4 e 10. Versos 4 e 10. João 17. Jesus está dizendo ao Pai: eu te glorifiquei na terra. Porque no verso 1, ele diz que era chegada a hora, ele diz: glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. E aqui no 4 ele fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E o 10 diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas. Ele está falando para o Pai.
E as tuas coisas são minhas. E neles, olhe para mim, e neles eu sou glorificado. Eu quero chegar a esse final para dizer, querido, todos nós queremos a glória de Deus na casa do Senhor. Mas entenda, o pecado no nosso coração impede a manifestação plena dessa glória, porque o Senhor se entristece com ele. Ele não fica com raiva, ele não vai nos penalizar por isso, mas ele se entristece, porque não foi para isso que nos chamou. Nós não podemos perder esse valor. Se nós perdemos esse valor, nós não entendemos nada da palavra. Mas ele nos chama para dar glória a ele. Ele nos dá parte da sua glória, agora nos dá depois total ali, mas ele nos chama para dar a glória a ele. O segredo da manifestação da glória de Deus na igreja não é que nós sejamos cheios de glória, nem eu, nem vocês. O segredo é que nós demos toda a glória a ele com o que pensamos, com o que fazemos e com o que dizemos. Nós queremos a manifestação da glória do Senhor. Mas o fogo sobre esse telhado, sem que queime, mas simplesmente o fogo de Deus, só vai ser visto na redondeza. Se essa glória se manifesta aqui, porque ele está sendo honrado, porque ele está sendo glorificado. Nós fomos comprados por ele para darmos glória a ele, com nossas vidas, com nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações. Esse é o verdadeiro propósito. Amém? Finalmente. Enfim, nós trabalhamos não para a nossa exaltação e glória, mas para ele. Finalmente, toda a glória é para Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Filipenses 4:20. Só para enfatizar mais um pouco. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Presta atenção que o anterior é o 19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Mas é para o quê? Para que a nosso Deus e Pai seja a glória. Quando Deus te suprir, dê a glória ao Senhor. Mas dê a glória pelas suas ações. Não é só falando. Glória a Deus, Ele me deu. Haja conforme. Amém? Filipenses 2, 9 e 11, claro, não podia faltar. Pelo que também Deus o exaltou, Jesus Cristo, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda vez que você age de modo que pessoas dizem que Jesus Cristo é o Senhor, a glória do Pai está sendo exaltada. Por que vou evangelizar? Porque a glória do Pai vai ser exaltada. Porque Jesus vai ser crido e honrado. E não podia terminar com outro texto, senão o de Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Amados, não tem rotina. Você prega, você ora. Eu não tenho que orar. Essa palavra tem que ficar lá no teu coração. E você tem que estar exultante pela glória de Deus. Amém? Pega aqui. Depois eu vou desligar. Obrigado. Aleluia. Porque Jesus morreu, ressuscitou, nós temos a vida eterna. Amém? Isso é a nossa certeza. Foi isso que ele veio fazer aqui. Não precisava falar mais nada. É a nossa primeira ceia desse ano, de 2016. Eu estava pensando, enquanto a pastora estava me falando para ministrar a ceia, eu estava me lembrando de que quando Deus falou para Noé construir a arca, ele deu todos os detalhes e Noé construiu da maneira como Deus tinha falado. Mas tinha um detalhe, dentro da arca não tinha uma direção, não tinha um leme, não tinha nada que Noé pudesse fazer para dizer para essa arca caminhar. Ele esperou aquilo que Deus falou entrar na arca, fechou a porta e ficou lá dentro, com todos. E de repente veio a chuva e aquela arca começou a se movimentar. Tinha alguém dirigindo essa arca, conduzindo essa arca. Jesus. Ele estava conduzindo aquele povo. E Noé teve fé para crer que aquilo que Deus tinha mandado fazer ia ser sucesso, não tinha como dar errado. Não tem como dar errado. Quando o Senhor nos manda fazer algo e nós fazemos, e sai tudo perfeito, porque Ele é perfeito. Eu gostaria que nesse começo de ano, nessa primeira ceia nossa, nós pudéssemos estar pensando nisso. Não pensando naquilo que você vai ter que fazer este ano, não pensando nos compromissos, naquilo que você está esperando realizar, se vai ser um ano difícil, se não vai ser um ano difícil. É lógico que nós vamos orar pelas nossas dificuldades, nós vamos parar de orar e clamar ao Senhor. Mas nós vamos fazer como Noé, estarmos dentro daquela arca. Nós vamos deixar que o Senhor nos dirija. Ele conduz. E aí todas as coisas vão chegando no seu lugar. Não pode haver desespero, vão haver lágrimas, lógico. Nós vamos, às vezes, nos entristecermos com as situações, mas sabemos que tem um Deus que está cuidando. É deixar que Ele dirija cada momento da nossa vida. Então, quando você se levantar, eu gostaria que você fosse se levantando e viesse pegar a sua ceia, o seu pão, o seu cálice, você se lembrasse disso. Senhor, dirija a minha vida em tudo. Seja o Senhor aquele que vai à frente em todos os detalhes da nossa vida. Direciona, Senhor, porque nós não sabemos fazer as coisas, a não ser que o Senhor esteja conosco. Então fale isso para o Senhor e tome a sua ceia em nome do Senhor Jesus. Amém?
Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus queridos, nós não somos desse século, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. E para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente lembra que Jesus falou em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, que era a preocupação com o que comer, com o que beber e o que vestir. E quando ele fala buscai, pois, em primeiro lugar, ele se refere a primícias, e eu creio que ele se refere também à nossa vida financeira. Então, quando a gente fala em dízimos e em ofertas, se ele está falando buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é justo que do nosso salário, o primeiro seja separado, seja entregue para o Senhor. Então eu convido você que tenha seu dízimo e a sua oferta a trazer aqui na frente. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque nós sabemos que nada vai faltar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós sabemos que nada vai faltar nessa casa, na tua casa. Senhor, nós queremos consagrar esses dízimos, essas ofertas ao Senhor. Pedir que o Senhor nos dê sabedoria de como usar, ó Pai, de como usar o dinheiro que o Senhor nos dá. De tudo que o Senhor nos dá, ó Pai, nós pedimos, ajuda-nos, Senhor, a te louvar com os dízimos e com as ofertas, em nome de Jesus. Amém. Coloque de pé, por favor. Com seus irmãos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, nos comprou. Obrigado porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos gratos, Pai, porque um dia nós entendemos a mensagem, abrimos nosso coração e nos tornamos seus filhos. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e até a tua volta. Em nome de Jesus. Amém.